o que eu tenho aconselhado para que você consiga fazer um bom trabalho, dormir tranquilo. É, Olá, pessoal, eu sou o professor Matheus Carvalho. Eu sou Wesley Costa, esse é o podcast Licitações na Prática, um quadro do projeto Especialista Referência, onde a gente busca trazer, com a experiência do professor Matheus Carvalho, ferramentas práticas para você conseguir atuar com segurança, fechar bons contratos e ser referência dentro dessa área. E, professor, eu queria trazer um tema extremamente relevante agora, no ano 2024, que é a gente começou a utilizar a nova lei de licitações, não dá mais para atuar com novas licitações na legislação antiga, e a gente já vê algumas notificações e um início de um processo de responsabilização que, de um lado, gera receio, gera temor por aqueles que estão atuando dentro dos entes públicos, mas também gera oportunidades para aqueles que se posicionam como referência. Eu queria começar, professor, trazendo clareza o que é uma responsabilização, que tipo de responsabilizações que acontecem, principalmente para aquelas pessoas que estão começando, pleiteando entrar nessa área e aproveitar essa grande oportunidade, entender o que, quando elas escutam responsabilização, o que de verdade é isso na prática. Na verdade, a princípio, é importante entender que quem trabalha de forma honesta na atividade de licitação, antes de ter medo de ser responsabilizado, tem medo de ser notificado, né? A simples notificação questionando uma contratação aí para um tribunal de contas já é algo que deixa essa pessoa muito, mas muito incomodada mesmo, tira o sono, né? As responsabilizações, por sua vez, elas são de diferentes montas e dependendo da instância e da gravidade do que aconteceu. Então, hoje, a gente tem uma regulamentação, tanto na LINDB quanto na própria Lei 14.133, de que o agente público responde por atos e opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, de antemão, a responsabilização do agente vai se dar ou porque ele agiu com a má intenção, ou, e essa é a grande preocupação, grande medo, porque ele agiu de alguma forma com imprudência, ou com negligência, ou com imperícia na atuação da lei. É o erro grosseiro, é essa culpa que gera mais riscos para o agente honesto, para aquela pessoa que está atuando buscando uma contratação regular. Hoje é possível responsabilizações no âmbito penal, desde que haja dano ao erário, algum tipo de prejuízo efetivamente comprovado com os elementos subjetivos. É possível a responsabilização por atos de improbidade. Nesse caso, a responsabilização por improbidade ela é um pouco mais difícil, porque ela depende da comprovação da intenção ruim mesmo, da má-fé, embora isso seja também subjetivo pelo julgador. A responsabilização pelo Tribunal de Contas, que pode ensejar aplicação de multa, não aceitação das contas, né, pode suspender um processo licitatório e atrapalhar essas contratações, às vezes. Ao final do processo, o sujeito nem é responsabilizado, mas atravanca um processo 6 meses, um ano, 2, 3, 4, 5. E aí, quando o gestor vê os processos todos parados, que ele não consegue executar o serviço, ele começa a demitir, mandar embora, os cabeças começam a rolar. Né? Então, além de tudo isso, ainda tem a possibilidade de responsabilização administrativa, obrigação de devolver qualquer tipo de dano ao erário. São muitas espécies de responsabilização dependendo da conduta que esteja sendo praticada. Professor, isso trocou num ponto super importante, que é aquelas pessoas que estão agindo de má fé, de forma ilícita, naturalmente elas têm que ser responsabilizadas mesmo, notificadas, e elas já estão assumindo esse risco. Mas aquela pessoa, que eu acredito que é a grande maioria do público, que ela está fazendo o trabalho dela, acreditando que está fazendo certo, está fazendo o correto, e ela está cometendo erros sem saber que está cometendo erros, é o que gera maior preocupação. E eu acho que a nossa missão aqui é justamente trazer essa ferramenta, esse conhecimento, para que essas pessoas consigam entender esse processo, entender onde elas podem estar errando, para evitar que isso aconteça. E a gente vê muita gente falando de responsabilização no mercado, principalmente agora com toda essa mudança da lei. O que o senhor enxerga? Que as pessoas não devem se preocupar, que não é um cenário de responsabilização ou de notificação, mas que é vendido, é divulgado, é falado como responsabilização para gerar medo nessas pessoas. A verdade é que o medo não pode balizar a atuação do gestor público. Né? A gente fala ali de forma muito, como é que eu posso dizer, de forma muito ruim. A lógica do direito administrativo do medo, isso gera paralisação da gestão pública
e não é essa a intenção. Então, o que se busca é evitar problemas com os órgãos de controle que, nesse primeiro momento, e eu tenho visto isso acontecer, muitas vezes, ao invés de partirem direto para uma aplicação de pena, pedem para retornar, para refazer o ETP, suspende o processo licitatório e orienta. Então, a gente tem visto algumas recomendações de órgãos de contas. Esse tipo de recomendação, quando ele é genérico, ele é muito bom. Quando ele é específico, ele já é ruim para o próprio gestor, mas ainda não é ali aquela penalização mais intensa. Então, eu acho que todos estão se preparando, todos estão aprendendo. Por isso, não precisa entrar em desespero e achar que vai ser responsabilizado amanhã, mas também não dá para se sentar e achar que não haverá responsabilizações. A gente precisa ter um meio termo aí, na verdade, né? E é super importante trazer isso porque muitas vezes a pessoa está preocupada com esse momento, mas a responsabilização ela pode vir lá na frente. E nós selecionamos algumas notificações, algumas coisas que já estão acontecendo na 14133 e algumas da 8666, mas que se referencia a 14133, para que o senhor possa trazer a sua visão e ajudar esses profissionais que são honestos, que são dignos, íntegros, que estão buscando fazer o seu trabalho, mas que podem correr o risco de ter essa responsabilização lá na frente. E também para você que é consultor, assessor e que quer faturar, quer gerar contratos para você de assessoria, capacitação, também ter a visão de como que isso pode te ajudar a chegar nesse resultado e se tornar referência na área. Eu vou compartilhar aqui, professor, alguns casos que a gente selecionou para trazer a sua visão e a sua experiência efetivamente num contexto prático. Vamos pegar essa primeira... Você consegue ver minha tela, professor? Sim, Esse primeiro cautelar aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, perdão, ele vem falar da orientação ou da instrução de executar efetivamente um estudo técnico preliminar, trazendo como justificativa a aglutinação de diferentes serviços num contrato único. E isso acaba impactando exatamente o ente público que está buscando fazer sua aquisição e também as empresas que querem participar desse edital. sim. A gente tem tido algumas manifestações e notificações nesse sentido. Essa é uma notificação, nos termos que eu falei, que ele pede para voltar para ser devidamente justificado o ETP. A gente já viu a aplicação de multa numa situação similar, ou seja, um Tribunal de Contas já um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais severo nessa atuação, principalmente quando a gente fala do chamado ETP genérico, né? Que é o que a gente tem visto acontecer em muitos órgãos. O órgão não entende e não qualifica a equipe, então a equipe não entende a importância do ETP e não faz um ETP de verdade, ela faz um ETP para inglês ver, para cumprir o requisito de ter o ETP, mas o ETP não cumpre as exigências porque não se consegue enxergar qual é a importância dele. Então, esse artefato, o estudo técnico preliminar, é o que tem gerado mais dificuldade para os agentes públicos, junto ali com o mapa de risco, né, o documento de análise, são os documentos que têm gerado maiores dificuldades, porque são os documentos mais novos, inseridos agora, e que saem um pouco da atuação do dia a dia desses agentes. Então, muitos agentes que faziam TR agora estão acumulando, de forma indevida, a elaboração também do ETP. E aí, no fim das contas, ele só se preocupa porque ele tem que fazer 2 documentos e ele não consegue enxergar a importância de cada um deles. Esse tipo de notificação, nesse caso, para determinada evolução, é importante entender que não vai causar um dano direto a esse servidor, ele não vai ser multado agora, mas funciona como um alerta porque o Tribunal de Contas não vai eternamente continuar te recomendando, e, ao mesmo tempo, um alerta porque isso aí vai atrasar o seu processo, às vezes mais de um ano. Depende do tempo que o Tribunal de Contas suspendeu o processo, demorou para analisar isso aí, até voltar a fazer o ETP. Então, você começa a ficar na vista desse órgão de controle. E isso é ruim. Professor, quem acompanha a gente aqui no canal tem o objetivo de se tornar referência em licitações, ou porque atua como funcionário público, como um contratado, um comissionado, ou porque atua ajudando as empresas e prestando seu serviço dentro da área. Esses profissionais, naturalmente, eles têm a preocupação com o impacto para eles. Esse tipo de notificação, esse tipo de ação do Tribunal de Contas,
já pensando num cenário que, se isso começa a se repetir, e aquele Tribunal de Contas vê que aquele município, ou que as assessorias que aquele profissional profere, elas têm essa característica de cometer esse tipo de erros e levar exatamente para essa notificação, como o senhor disse muito bem, naturalmente, em algum momento, que pode não ser tão distante assim, a gente já está vendo algumas multas acontecendo, esses profissionais podem ser responsabilizados. E a minha dúvida é, se a gente separa o papel de cada um, eu como controlador quero pensar na minha controladoria, o procurador quer pensar na atividade dele como procurador, o analista de licitações no papel que ele tem que fazer, o pregoeiro, o agente de contratações, o gestor, cada um tem o seu dia a dia e o seu nível de responsabilização ou de risco de ser responsabilizado. Na sua experiência, o que esse tipo de situação pode gerar, por exemplo, para quem é gestor público? Pois é, primeiro, daí a importância de você enxergar a segregação de funções como algo positivo, né? Quando eu digo cada um toma conta dos seus problemas, significa, se eu tenho alguém que é responsável pelo ETP, o agente de contratação não vai ser responsabilizado por ETPs mal feitos, assim como a responsabilização que ocorra durante o certame não vai gerar problema para quem elaborou o TR. Então, essa segregação e essa divisão é importante porque você segrega as funções e também segrega as responsabilidades. Em relação aos agentes públicos, a preocupação precisa ser em elaborar o seu artefato com todo cuidado. E isso vale não só para o agente público, o servidor propriamente dito, como para os advogados que atuam nessa consultoria, porque, no fim das contas, o trabalho da consultoria acaba sendo o mais ingrato de todos. Afinal, se ele, na análise de qualquer documento da fase preparatória, entende e deixa claro que aquele documento está regular, não estando o documento regular, ele acaba também sendo alvo desse sistema de controle. Estou dizendo que ele vai se responsabilizar, porque, como a gente conversou, existe a análise do elemento subjetivo, mas ele passa também a submeter a essa estrutura de controle. Por outro lado, a gente consegue enxergar o ponto positivo dessa atuação dos tribunais de contas para aquele advogado que quer atuar com as empresas. Então, eu quero atuar como empresa e eu estou enxergando que tem um ETP que está de forma indevida ali aglutinando processos, contratos, como é o caso aqui, de serviços, e a minha empresa presta um determinado serviço e não presta outro, e isso está fazendo com que a minha empresa fique fora desse processo licitatório, eu tenho como ir ao Tribunal de Contas e apresentar essa denúncia. O PNCP traz uma transparência muito grande dos processos e isso cria essa viabilidade para os advogados de empresas, para as próprias empresas conseguirem controlar processos que causem prejuízo a elas. Professor, em um cenário desse, por exemplo, quando um ETP não foi feito, quando ele é obrigatório agora, né, ele é necessário que seja feito, e eu, como parecerista, como assessor ou como procurador, eu emito meu parecer dando ok para aquele procedimento. O que pode acontecer comigo? Que risco que eu estou assumindo a partir do momento que eu faço isso? Assumir um risco, você está no momento que você atua num processo licitatório, né? Na verdade, praticamente toda atuação de agente público é uma atuação arriscada. Todo mundo que atua com dinheiro que não é seu está assumindo um determinado risco na prestação de contas. Isso é característico da atuação dos agentes. No processo licitatório ainda fica mais intenso, porque muitas vezes a má-fé pode estar do lado da empresa e do advogado da empresa, e você não consegue gerir isso e não consegue ter essa atenção. Então, nesse contexto, os órgãos de controle entendem, e a lei entende, que esses atos e esses artefatos de preparação existem justamente com o intuito de minimizar esse risco. Então, não enxerguem o ETP. Uma coisa que me incomoda é ver assim, olha, quando é que eu posso não fazer ETP? Né? Na verdade, as pessoas estão preocupadas em saber quando elas podem se livrar do artefato, que na prática existe ali para dar ele a segurança de que aquela contratação vai ser feita de forma regular. Porque quando eu vejo que tem um processo que está mal instruído e mando voltar, está ótimo. E se esse contrato já tivesse sido assinado? E se essa amostragem fosse feita 2 anos depois de contrato assinado, com um monte de pagamento feito, e chegassem à conclusão de que esse contrato é ilegal? Então, quanto antes você consegue perceber qualquer tipo de irregularidade, você consegue evitar responsabilizações. Daí a importância dos artefatos. Professor, foi super importante o senhor tocar nesse ponto. Eu via uma reportagem outro dia, acho que foi semana passada, sobre um estádio que foi construído em um município de 15 mil habitantes, um estádio com capacidade para 30 mil habitantes, para 30 mil pessoas, 30 mil pagantes,
algo assim. E, exatamente na execução da obra, vários pontos não foram feitos, como, por exemplo, colocar iluminação e vários itens que fazem com que aquele estádio não tenha como ser utilizado na prática. O custo só para poder regar o gramado daquele estádio, ele é maior do que o custo da saúde, da educação e de várias outras secretarias lá, e isso gerando um problema muito grande para a administração. Esse é o tipo de cenário, por exemplo, que um ETP ajudaria a identificar e mostrar que aquela obra, aquele processo não é viável. Sim, porque o ETP iria fazer um levantamento de mercado e verificar outras opções que poderiam atender da mesma forma a demanda da administração pública. Essa é a ideia do ETP. E daí o grande problema de você fazer um ETP genérico, de fazer um ETP pelo simples cumprimento de tabela, é que você não consegue detectar esse equívoco na escolha da solução e isso pode gerar problemas mais adiante. Né? E por isso os tribunais de contas estão tão preocupados com estudos técnicos preliminares mal fundamentados e justificados. Ou seja, professor, trazendo para um jeito nosso aqui mineiro de falar, quem está hoje fazendo o EPP nas coxas está deixando de aproveitar a oportunidade de ter uma ferramenta muito grande para a sua segurança e acabando gerando um risco de notificação, de responsabilização ou a perda de oportunidades. E eu quero ver justamente num outro caso que nós identificamos aqui, onde uma pessoa, coisa que o senhor já falou várias vezes aqui no canal, que é agora está todo mundo num telhado de vidro, num ambiente onde o Portal Nacional de Contratações Públicas dá essa visibilidade para todas as contratações que estão sendo feitas e as próprias empresas, como o senhor diz, vão fiscalizar. E elas já estão fiscalizando. E a gente vê aqui um caso de um pedido de impugnação, de paralisação, não sei qual que é o nome correto, tá, professor? Me corrija se eu falar errado, onde ela contesta o critério de julgamento de menor preço por objeto de predominância intelectual, é definido aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que fosse determinada a suspensão do procedimento licitatório, exatamente por quê? Porque se observou uma série de problemas desse procedimento. O Ministério Público também manifestou pela procedência da representação, ou seja, mandando com que se parasse aquele procedimento. Por quê? Porque eles não elaboraram um estudo técnico preliminar. Esse é o cenário que gerou uma determinação do conselheiro para que a prefeitura desse município anulasse a concorrência eletrônica que foi feita. Ou seja, olha o tanto de prejuízo que isso pode causar. E eu queria trazer um pouquinho da sua visão, como isso já está afetando efetivamente os entes públicos e as empresas, e o quanto que isso traz de risco e de oportunidade para quem entende esse processo. Primeiro, a gente começa a ver, de novo, o Tribunal de Contas, nesse caso, outro Tribunal de Contas, o do Estado, com a postura de, ao invés de aplicar penalidade, multa, diretamente ao gestor, determinar a anulação do processo licitatório, determinar o retorno desse processo licitatório ao início. Qual é o grande prejuízo para a gestão? Essa é uma contratação, pelo que eu vi ali, o processo se iniciou no início de 2023. A gente tem voto aí de dezembro do final do ano. Ou seja, só o tempo que esse processo está parado, um valor, uma contratação para a atividade de magistério, né? Então, ali, estruturação da atividade de magistério, só isso aí já cria um problema na educação básica desse município. Nós temos outras contratações de outros serviços que podem gerar um impacto ainda mais direto para o cidadão. Isso gera um desgaste político, isso gera problema na gestão, isso gera dificuldade de atender as demandas que a administração pública tem. Então, essa suspensão do processo e essa posterior nulidade do processo não é o pior, mas já gera problemas muito sérios na execução da atividade daquele órgão. E a gente tem visto também a aplicação de penalidades além de tudo isso. Né? Então, mais uma vez, aquilo que a gente está conversando. Tem que se ter cuidado, porque todos estão atentos às contratações que estão sendo feitas, e isso está aberto para qualquer cidadão. Então, qualquer um pode representar o Tribunal de Contas. E aí, do mesmo lado que eu digo que deve-se tomar cuidado de aquele que está atuando na gestão pública, você consegue enxergar a oportunidade do advogado privado, de dizer para a empresa, olha, consigo te botar nessa contratação, aqui tem uma irregularidade. Então, como aqui tem uma irregularidade, eu consigo anular esse processo e a gente consegue colocar você no processo licitatório seguinte. Então, é você mostrar ao seu cliente, à empresa, como ela pode entrar nos processos licitatórios e agregar no faturamento dela.
né? Então, são os dois lados aqui. É aquele que vai passar segurança para o gestor, ele tem uma grande oportunidade, e aquele que vai agregar para a empresa também tem uma grande oportunidade. Professor, é muito interessante que muitas vezes a empresa, e eu queria entrar nesse ponto, ela tem um advogado que atua lá mais generalista, atua para as demandas da área do trabalho, as demandas mais administrativas ali dentro daquela organização, e ele não é um especialista, ele não é uma referência na área de licitações. Mas uma pessoa que não necessariamente seja advogado, seja um analista, um consultor, a partir do momento que ele tem esse domínio da nova lei de licitações, ele pode também muito bem instruir aquela empresa e ela utilizar o conhecimento daquele advogado para realmente fazer impugnação ou entrar com ação. Isso também traz uma oportunidade, não só para aqueles que são advogados, mas para aqueles que não são também, né? Com certeza. Licitação é um tema interdisciplinar. Então, por exemplo, essa é uma licitação para a reestruturação do Estatuto do Magistério, da Educação Básica e do Plano de Carreira dos Profissionais de Magistério do município de Monte Alto. Então, tenha certeza absoluta que, para participar desse processo licitatório, a empresa deve precisar não só de advogados, mas também de formados em gestão pública. Enfim, a qualificação e a habilitação técnica passa por profissionais de diversas áreas, dependendo do serviço e do objeto que vai ser executado. A gente tem visto uma demanda muito grande por qualificados na área de licitação que não sejam advogados, contadores, administradores e, por exemplo, a área de saúde é uma área que gera muitos problemas e demandas nas contratações. As secretarias de saúde são as mais problemáticas no âmbito da administração municipal, por exemplo, e são as que mais geram impacto quando o problema acontece, porque o impacto é muito direto. Se faltar uma gase, se faltar um problema, qualquer coisa ali dentro da gestão de saúde, isso é sentido imediatamente pelo cidadão direto. Então, no fim das contas, nós temos oportunidades para todos aqueles que estejam qualificados para atuar na nova lei. Nesse caso, infelizmente, o processo foi, né, a determinação do Tribunal de Contas e também do Ministério Público foi a anulação desse procedimento licitatório, ou seja, quanto trabalho, quanto esforço, né, de todos os envolvidos para que o processo fosse anulado e teria que se começar tudo do zero. E eu queria pegar um outro caso aqui de representação no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né, onde a urgência da suspensão se deve justamente por eles entenderem que a situação gerava um risco para a própria administração pelos erros que estavam acontecendo aqui. Pelo que eu entendi desse caso, a própria gestora municipal identificou essa situação por causa da taxa de ocupação negativa e fez a solicitação para que o procedimento fosse realmente paralisado. E eu queria entender com o senhor nesse caso qual que é o benefício, a vantagem para aquele profissional que consegue atuar assim, consegue identificar isso numa fase onde o contrato ainda não foi assinado, quer dizer, a licitação ainda não foi vencida, e corrigir o procedimento no momento que ele tem que ser corrigido. Justamente evitar a responsabilização e evitar o retrabalho, que foi o que a gente viu na situação anterior. Então, se essa contratação tivesse sido concluída e estivéssemos no bojo desse contrato, certamente estaríamos diante de um processo licitatório que não geraria bons resultados. A contratação deve estar em valor abaixo do viável para a empresa, o que torna essa proposta inexequível. E a gestora, sabendo que é melhor retornar ao procedimento licitatório do que ter um problema pela não entrega do produto, do objeto, não consegui enxergar exatamente qual é o objeto aí, mas, a princípio, abastecimento de combustível. Então, já imaginou o que seria ela não ter o controle de abastecimento com a máquina daquele cartão, né? Essas situações de cartão de combustível. Então, essa empresa não conseguiria credenciar os postos, porque os postos não aceitariam o valor que a empresa iria colocar por cima, porque ela deu uma taxa negativa muito alta, muito abaixo do normal. Então, quando você vê que esse tipo de coisa vai gerar problema na sua gestão contratual, é muito melhor você terminar antes. E aqui eu não estou nem só falando de responsabilização, eu estou falando de você não conseguir abastecer o seu veículo. E quando você não consegue abastecer o seu veículo, você não consegue levar uma criança para a escola. E o impacto para a sociedade é muito rápido. Você não consegue levar um paciente para uma UTI, né, em uma outra cidade.
E esse impacto, já imaginou, ano de eleição, e o sujeito dizendo assim, a prefeitura tal, pela falta de combustível, não conseguiu levar fulana, donas fulana, para a UTI no município mais próximo que veio a falecer. Olha o impacto negativo político para esse sujeito. Então, na prática, é um gestor que entende que é melhor atrasar, correr atrás de um processo de dispensa emergencial enquanto o Tribunal de Contas resolve isso, do que abrir um processo licitatório e concluí-lo com uma contratação que não vai ser executada de forma satisfatória. Então, é por isso que você consegue enxergar os problemas enquanto a fase preparatória se desenrola, e o gestor que consegue enxergar isso tem menos problemas, sem dúvida nenhuma. Professor, o último caso que nós selecionamos aqui para compartilhar foi um caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde o edital, o processo foi feito na 8666, mas se utiliza como argumento itens da 14133. Tanto o município nas suas justificativas, quanto o próprio órgão fiscalizador na hora de fazer a sua avaliação. Então, a gente vê um cenário que, eu não sei se ele era esperado, né? Mas um cenário onde licitações feitas à luz da 8666 estão, na hora de serem avaliadas, considerando parâmetros que já dizem respeito a 14133. Nesse caso, né, a gente fala de impugnação de edital por causa de prejuízo aos cofres públicos pela especificação e a necessidade de suspender esse pregão para que ele não gere realmente um prejuízo para o ente público. Eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência, como que... Uma coisa é a gente falar da 14133, outra coisa é a gente ver notificações, paralisações de processos que começaram na 8666 e todo mundo estava tranquilo, e já se menciona dentro dessa avaliação itens que já poderiam ser feitos à luz da 14136, ou pelo menos utilizados, como o senhor comentou muito bem, aquelas ferramentas que são efetivas para evitar os vícios e os erros que acontecem dentro daquele procedimento na legislação anterior. Na prática, se esse procedimento licitatório aí não seguir adiante, ele vai ter que abrir um novo procedimento e ele já vai ter que fazê-lo nos termos da Lei 14.133. A lei acaba gerando a possibilidade de você ter mais segurança, mas esses artefatos realmente não eram obrigatórios nas regras estaduais e municipais da legislação anterior. A União já tinha que fazer ATPs desde 2017, a gente tinha uma instrução normativa que nos exigia isso. Então, na prática, o que o gestor precisa entender é, muitas vezes, ele quer aproveitar o fato de que abriu um processo licitatório na 8666 e ele não quer correr o risco de perder essa licitação. Perder essa licitação, entre aspas, significa, nossa, vou ter que abrir agora na 14133, vou ter que fazer ATP, vou ter que fazer o que eu não precisava antes. E, na verdade, esse tipo de problema não é o maior problema que a administração pública tem. É óbvio que o ideal é não ter que reiniciar, não ter que recomeçar, mas dentre os problemas possíveis, recomeçar talvez seja o menor deles. Nesse exemplo, professor, nesse caso, é um cenário onde eles indicaram dentro do próprio edital algumas marcas de pneu, só que essas marcas trazem um custo muito mais elevado para o ente público do que o que seria adequado. E aí o próprio gestor público, ele tenta justificar, à luz da 14133, a indicação de marcas com base na nova legislação. E o órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas, ele mostra que realmente não dá para se utilizar, e mesmo se fosse na 14133, nesse caso, de acordo com o Tribunal de Contas, ainda assim o pregão ele deveria ser suspenso. O senhor tem visto essa complexidade de conexão entre a 14133 e 866 e até a confusão, coisa que a gente falava muito no ano passado? Me lembro da gente discutindo aqui esse risco de, a partir do momento que a 14133 virasse e que eu tivesse procedimentos que foram feitos à luz da 8666, que eu tenho que gerir o contrato,
e as novas licitações à luz da 14133, poderia se gerar essa confusão e esse nível maior de dificuldade para aqueles que estão atuando na área sem o conhecimento profundo do tema, sem o domínio dessa prática, mas também trazendo oportunidades para aqueles que detêm e estão se esforçando para ter esse conhecimento. Como o senhor tem visto essa correlação entre as duas leis nesse momento agora de 2024? A verdade é que o gestor está tendo duas dificuldades. Primeiro é entender a nova lei de licitação e entender os artefatos, e o segundo é poder virar a página. Infelizmente, a gente não pode virar a página. A gente vai para a nova lei de licitação, mas a gente não pode virar a página da lei anterior, porque nós continuaremos daí durante alguns anos com os contratos da lei velha. Então, é uma situação que gera dificuldade, né? Você precisa transitar muito bem nas duas legislações e precisa ter o cuidado para que o conhecimento de uma não atrapalhe o andamento de um processo antigo da lei anterior. E essa questão aqui das marcas é interessante porque, ainda que estivéssemos no âmbito da 14133, a definição e o critério de escolha de marca tem que ser enxergado em caráter excepcional. A lei prevê a possibilidade de indicação de marca, mas isso não é a regra da lei. Então, não se deve enxergar a possibilidade de indicação de marca como uma forma de você direcionar o certame e o processo de licitação. Então, é importante entender que qualquer situação em que você indique marca, isso vai cair na amostragem do seu órgão de controle. Então, quando você fizer essa indicação de marca, faça com o maior cuidado e a maior justificativa possível, principalmente pautada em critérios técnicos. Professor, a gente falou bastante do estudo técnico preliminar, que é um dos artefatos que mais tem gerado dificuldade nesse momento e erros, além das recomendações, notificações, sempre buscando identificar que esse é um artefato, uma ferramenta de segurança, tanto para aquele que está atuando no ente público, quanto para aquele que quer prestar serviço para o ente público e para as empresas. E um dos itens que mais assolam os profissionais que estão nessa área e que querem ser referência, fechando seus contratos, é o contexto da indicação política. Eu queria entender, na sua experiência, o quanto que aqueles profissionais que se tornam referência conseguem vencer esse desafio. Indicação política vai sempre existir no âmbito da gestão pública, infelizmente. Sempre é difícil, né? Mas ela não vai deixar de existir com a nova lei de licitação. O problema é que eu preciso conciliar as indicações políticas também com escolhas técnicas qualificadas. O gestor ele tem consciência de que, ao mesmo tempo que ele precisa agradar determinadas conexões em razão da realidade política, ele precisa se manter no cargo. E, para isso, ele não pode ter dificuldade nas suas contratações, ele não pode ter problemas com órgãos de controle. Então, o que a gente tem visto hoje é contratações de pessoal técnico qualificado, independentemente desse conhecimento político. Sem dúvida, isso não vai afastar a existência de nomeações políticas, mas não vai, como é que eu posso dizer, não vai limitar as contratações dos entes públicos, principalmente quando a gente pensar nos setores vinculados a licitações e contratos, isso não vai ficar limitado a contexto político, não. Professor, para a gente caminhar para a conclusão, quem está acompanhando a gente, muitas pessoas sabem que a gente tem um projeto que é o Especialista em Referência, que o senhor lidera e conduz maravilhosamente bem, formando referências em licitações no nosso país. E a gente falou muito nesse contexto de notificação, nesse cuidado com o medo de ser responsabilizado, até seu nome numa notificação como essas que nós abrimos aqui, num momento que não era necessário fazer isso, e também da oportunidade daqueles que querem fechar contratos e galgar uma experiência mais focada no empreendedorismo, em ter sua carreira mais focada em receber grandes remunerações pelo resultado do trabalho que se faz. E a gente vê um desafio muito grande com o estudo técnico preliminar. Muitos daqueles que nos acompanham talvez nunca tiveram a oportunidade de fazer um estudo técnico preliminar. Outros já tiveram a oportunidade, mas ficam naquela dúvida. Será que esse estudo ele está bem elaborado, bem conduzido? O que o senhor pode trazer de dica final para aqueles que querem realmente ser referência nessa área, conseguirem fazer um ETP e dormirem tranquilos que fizeram um bom trabalho? O que eu tenho aconselhado para que você consiga fazer um bom trabalho e dormir tranquilo é, de novo, enxergar os documentos e os artefatos de planejamento como seus aliados. São procedimentos licitatórios mais regulares, aqueles que seguem e obedecem às estruturas da nova lei de licitação no que tange às etapas de planejamento.
Essa tem sido a maior dificuldade dos órgãos. Os órgãos não têm tanta dificuldade na, como posso dizer, na fase externa ou posterior à contratação, porque não houve grandes mudanças em relação à lei anterior. Quando você pensa, no entanto, em uma nova contratação, à luz da nova lei, você enxerga para esses gestores a grande novidade, que é a necessidade de artefatos que até então não eram, não existiam para estados e municípios. Então, peço que tomem cuidado, entendam a importância deles e, principalmente, entendam a importância de qualificar as pessoas que vão elaborar esses documentos. Então, o especialista referência, e de fato eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, é um projeto que tem dado essa segurança, essa qualificação necessária, seja para aquele que vai atuar elaborando os documentos, os artefatos, sejam para aqueles que, como advogados de empresa, precisam analisar esses documentos com viés crítico para determinar um pedido de suspensão, de nulidade daquele processo, daquela contratação. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um momento em que as pessoas que conseguem ter essa segurança e dominar esses artefatos, seja de um lado, seja do outro, têm uma tendência a ter uma alavancagem profissional muito grande. Professor, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo e dizer para quem está assistindo esse podcast, está assistindo esse vídeo, que nós trouxemos aqui alguns exemplos de notificação e passamos na prática com a experiência do professor Matheus, cada um desses exemplos. E a gente faz isso e vai trazer mais exemplos, mais situações, a gente acompanha isso no dia a dia, até para conseguir trazer mais segurança para os alunos do especialista referência, e sempre, na medida do possível, nós vamos trazer aqui no canal análises do professor Matheus Carvalho, com a visão do que você, que quer ter segurança nessa área, quer se tornar uma referência, dominar realmente a prática e fechar bons contratos, pode e deve fazer para se tornar um especialista cada vez mais reconhecido dentro desse ambiente. Professor, obrigado mais uma vez. Eu devo encerrar o nosso podcast. Eu que agradeço, é sempre bom debater os problemas da nova lei de licitação, mas não só os problemas e principalmente aquilo que a nova lei tem trazido de positivo. Então, hoje foi um momento de ver problemas e para a gente conseguir evitar, a gente precisa conhecer, sim, os tipos de problemas que a gente está passível de ter. Então, mais uma vez, obrigado e eu que agradeço a todos por nos assistir. Até a próxima. Esse foi o podcast Licitações na Prática com o professor Matheus Carvalho. Um abraço, pessoal.